Olá, meus amigos, muito bom dia. Segunda-feira, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal do NEP Honório Abreu. Nós sabemos que hoje é dia de continuarmos a meditar em torno de O Livro dos Espíritos, mas também nós sabemos que no momento inicial é o momento de agradecer. Momento de agradecer e engrandecer aqueles que já são nossos parceiros constantes e firmes neste trabalho. A Gladys Ferreira, que nos deu aqui na mensagem de sexta-feira, bom dia, agradecendo as palavras e nós que somos muito gratos pela sua presença conosco, Gladys. A Rosa Maria, dizendo, Deus nos abençoe a todos nós, amém, Rosa Maria. A Maria Cícera, a nossa amiga Cissa, lá de Praia Grande, São Paulo, sempre presente. O Flávio Martins, o Flávio que fala lá de Campinas, São Paulo. O Hamilton que é daqui da minha cidade, Patos de Minas, Minas Gerais. Nós agradecemos por você estar conosco, meu irmão. A Aurenice Sampaio. Olá, Aurenice, bom dia, excelente semana para você. O Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal, dizendo-nos que a paz de Deus esteja nesta casa e no coração de cada um de nós e que assim seja. E o Ernesto Leal, que nos deu aqui um bom dia aos amigos, às amigas da Doutrina Consoladora, dizendo-nos que está sempre atento aos estudos e buscando o rumo certo, apesar de muitos tropeços. Lá de BH que é a minha cidade natal. E todos nós, meu irmão, todos nós estamos em busca de um rumo certo. Aos amigos e amigas que trouxemos aqui os nomes e a todos os que nos acompanham, o nosso muito obrigado. Tem muita gente perguntando, porque o canal do NEP Honório Abreu ele é uma iniciativa de um estudo que nós temos, um estudo presencial. E tem muita gente perguntando onde é esse estudo presencial. Bom, o estudo que nós realizamos é toda quinta-feira aqui na nossa cidade, Patos de Minas. Se você está nos ouvindo, fica aí o convite. Se você é de Patos de Minas, fica aí o convite. Toda quinta-feira, às 19h30, numa casa espírita aqui que chama Ser Paz, a Sociedade Espírita Recanto da Paz. A entrada é livre, lá nós estamos estudando as parábolas de Jesus, especificamente no discurso parabólico do evangelista Mateus, e toda quinta-feira às 7h30 você está convidado para estar conosco. Nós nunca esquecemos também de pedir encarecidamente para você curtir, para você comentar, para você compartilhar esse nosso vídeo, ou caso você esteja nos escutando através do nosso grupo de WhatsApp, para você tirar uns 2 minutinhos, não é nem isso, é uns 10 segundinhos para acessar o nosso vídeo no YouTube, clicando no link que a gente deixa e fazer esse exercício de clicar, de comentar, de compartilhar. Comentar para que a gente possa falar o seu nome aqui no próximo estudo, compartilhar para aumentar o alcance desses nossos vídeos, desses nossos momentos e acionar ali, se você não é um inscrito, se inscrever no canal, acionando ali o sininho das notificações para o seu celular te alertar sempre que sair um estudo novo. E lembrando, nós temos estudos todos os dias. Bom, Livro dos Espíritos, nós começaremos agora, nós estamos repetindo, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, e nós estaremos agora no item Perispírito. Só para a gente firmar uma coisa aqui, o estudo que nós temos aqui ele é praticamente uma leitura simples, nós não aprofundamos muito. O estudo que nós temos aqui, nós já dissemos isso algumas vezes, ele é para te convidar, para que você pesquise mais, para que você procure o estudo na sua casa espírita, na modalidade que ele exista, uma modalidade de leitura, de comentários em torno da obra básica, a modalidade do ESD, que é o estudo sistematizado, aprovado ali pela nossa federativa. Então, aqui é só para servir como porta de entrada. Aqui é o convite. Então, o que nós vamos falar de perispírito aqui, logicamente, não vai abarcar esse assunto que é tão extenso e esse assunto que é tão complexo. E nós vamos encontrar a sua expansão em outros livros da obra básica, na Psicografia de Confiança de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros tantos. Nós vamos aqui dar uma introdução, uma noção geral. Mas não se esqueça, busque complementar não só esse, como todos os conhecimentos que nós estamos buscando distribuir aqui. Vamos lá. Pergunta de número 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido em uma substância qualquer? E os espíritos vão responder. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós.
muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. E aí tem um comentáriozinho de Kardec. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Pergunta de número 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Resposta dos espíritos: do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca o seu envoltório como mudar de roupa. 94A. Um complemento à pergunta que Kardec irá realizar. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? E a resposta: já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. E a pergunta de número 95, que encerra esse item, é a seguinte: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta dos espíritos: sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Então, essas são as 3 perguntas que vão introduzir para nós esse assunto tão denso. Nós vamos apurar os nossos ouvidos, principalmente os espirituais. Nós vamos refletir um pouco sobre essas perguntas, mas nós vamos deixar aqui muito claro: a expansão precisa ser feita por cada um de nós que está aqui a nos acompanhar. Seja nas casas espíritas, nos estudos que existem nas suas casas espíritas, seja aqui estudos também pela internet mais completos que o nosso, buscando na literatura tanto na codificação quanto na literatura subsidiária de caráter sério, mas é preciso expandir o assunto, ok? Então fica ligado que depois da nossa vinheta nós vamos continuar aqui refletindo sobre o que foi lido, sobre o que foi tratado conosco pelos espíritos. Bom, então vamos lá. A primeira questão, o Kardec vai indagar, o codificador vai indagar se o espírito propriamente dito ele estará revestido por algo, se ele estará revestido por uma substância qualquer. E a espiritualidade é muito didática na resposta. É uma substância vaporosa, primeiro ponto. É uma substância vaporosa, vaporosa para os nossos olhos, mas é uma substância, se é vaporosa para os nossos olhos, ela é muito, como é que nós vamos dizer? Ela é muito translúcida, não é translúcida a palavra que eu estou buscando, mas ela seria quase que eterizada. E aí nós vamos imaginar que ela é de uma pureza inigualável. Mas o que os espíritos vão falar? Para os seus olhos ela é vaporosa, ela apresenta essa questão de pureza, mas para os nossos olhos é muito grosseiro, né? A diferença aí de como encarar a situação. Muito vaporosa, e aí eles vão colocar muito vaporosa, entretanto, para se elevar na atmosfera e transportar-se por onde quiser. Então tem aí essa limitação, nós podemos colocar assim. E aí eu acho muito bacana, é muito bacana a forma com que Kardec vai tentar desenhar uma imagem, porque o que acontece? Nosso cérebro, quando ele não está acostumado, quando é uma ideia muito nova, ele precisa trabalhar com comparação. Então Kardec traz para nós essa comparação para nos auxiliar a entender essa matéria que é muito nova para todos nós, dizendo-nos que, olha, o germe do fruto não é envolvido pelo perisperma? O espírito ele vai estar envolvido por um envoltório que, por comparação, a gente vai chamar de perispírito, né? Então, para que o espírito possa atuar na matéria propriamente dita, nós temos o perispírito. Então, vamos focar isso, vamos guardar isso. Para que o espírito possa atuar na matéria propriamente dita, nós temos o perispírito. Isso é muito importante, por exemplo, para os fenômenos de ordem mediúnica, que é o que eu falei. Vai lá no livro dos médiuns que vai ter bastante explicação sobre isso. É muito importante para os fenômenos dessa ordem. E aí Kardec vai perguntar, ok, esse invólucro semimaterial, de onde ele é retirado? Bom, os espíritos vão nos responder. É retirado do fluido universal de cada orbe.
do fluido universal de cada globo. Aqui no planeta Terra, o perispírito vai ser retirado do fluido universal do nosso globo. Vamos colocar lá na obra Renúncia, nós percebemos Alcione naquele orbe, Sirius, muito belo. O perispírito ali, que com certeza é muito mais eterizado, é muito mais purificado que o que nós estamos conversando aqui no nosso planeta de provas e expiações, vai ser retirado do fluido universal daquele orbe. E é por isso que os espíritos vão nos dizer. É por isso que esse invólucro não será igual em todos os mundos, porque quando passa de um mundo para o outro, o espírito ele vai trocando o seu envoltório, assim como ele troca de roupa. O nosso planeta é um planeta profundamente materializado. Então o perispírito aqui, se ele toma o seu invólucro, se o espírito toma o seu invólucro do fluido universal do nosso planeta, se a gente avançar, nós vamos precisar dar uma eterizada nele. Então vai retirar um invólucro do fluido universal daquele orbe mais purificado e assim por diante. E é legal que Kardec vai dizer o seguinte: então quando um espírito superior, os espíritos que habitam os mundos superiores, quando eles reencarnam, quando eles encarnam entre nós, eles vão precisar desse exercício, eles vão precisar tomar um perispírito mais grosseiro. E isso é uma lei natural. A lei natural não se desrespeita. As leis naturais, as leis estatuídas pelo Pai, as leis estatuídas por Deus, são eternas, imutáveis e inderrogáveis. Então ele vai precisar, o espírito que vem de um mundo superior, ele vai precisar retirar essa questão do envoltório semimaterial do fluido desse orbe. É por isso que nós temos informações na psicografia séria de Francisco Cândido Xavier, que o processo para o cristoplanetário encarnar, porque Jesus não reencarna no nosso planeta, ele encarna no nosso orbe. Para ele encarnar no nosso orbe, nós tivemos um processo aí de 1000 anos. Um processo de 1000 anos. Para que ele pudesse ali se amoldar, e talvez amoldar não é a palavra mais correta, mas permitam-me aqui utilizá-la, para que ele pudesse se amoldar às condições ainda muito precárias do nosso orbe, as condições ainda muito precárias do nosso planeta. Um processo aí de 1000 anos. Olha aí, se eu posso utilizar aqui o título do livro que citamos anteriormente, olha a renúncia desse espírito para vir até nós, auxiliar-nos no nosso trabalho de evolução. E a pergunta que encerra esse item: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Ok, tem a forma que o espírito deseja. A forma que o espírito deseja. Mas é aquilo que eu sempre falo. As respostas, eu falei semana passada, se você não assistiu o vídeo, se você não escutou o nosso estudo da semana passada, retorne a ele. Eu falei semana passada, muitas das respostas que os espíritos vão nos conceder aqui, nós precisamos entender que está de acordo com a gradação da evolução daquele espírito. Tem a forma que ele desejar, tem a forma que o espírito deseja. Todos os espíritos vão conseguir imprimir a forma que desejam para o seu perispírito, para o seu envoltório semimaterial. Todas as individualidades vão conseguir ter essa facilidade nessa questão da plasticidade desse envoltório? Não. Porque tem espíritos, individualidades tão materializadas que eles não vão nem perceber a existência disso tudo. Eles não vão conseguir ter essa noção de maleabilidade. Agora, quanto mais o espírito avança, mais ele consegue trabalhar esse envoltório. E aí ele imprime a esse envoltório a forma que ele deseja. A forma que ele deseja. Inclusive tornando-o visível, tornando-o palpável.